Ser um closer high ticket não é o que você pensa. Todo mundo vende a ideia que é só aprender um roteiro secreto, que você vai conseguir alcançar os seus 30k por mês. Só que se você ir nesse nível de mentalidade, nesse nível de execução, você vai travar com a maioria e provavelmente vai desistir. Ou então vai ficar estagnado nos 8, 10k por mês o resto da sua carreira de venda. Então hoje eu vou te mostrar as 7 grandes alavancas que nenhum mentor de vendas quer que você descubra. Então fica comigo até o final desse vídeo, que a última alavanca é a mais importante de todas, ok? Então vamos lá, que eu vou entrar no detalhe aqui com vocês agora. E a primeira alavanca é: Gabriel, vendas é algo que eu consigo aprender rápido? E aqui vai a resposta curta e depois eu vou desmembrar ela. Não, vendas não é algo que você aprende rápido. Então quem vende aí pra você falando que em 6 meses você vai estar muito foda, em 6 meses você vai estar alcançando resultados incríveis, não vai. Em 6 meses a 1 ano, dependendo da sua prática, e a gente vai falar sobre isso, prática e volume de calls de venda, horas de tela, você pode aprender o que falar e pode aprender a conduzir o processo. Não quer dizer que você é muito bom em vendas. Desenvolver essa habilidade geralmente leva entre 1 ano e meio a 2 anos e meio para você ficar bom. Para você ficar excelente, tipo nível muito foda, pelo menos 4 anos em vendas. Claro que tudo isso aqui vai depender da intensidade em que você faz as coisas. Por exemplo, as pessoas que me treinaram, eu vi grandes profissionais de vendas com 1 ano, 1 ano e meio. Só que esses caras dormiam fazendo isso e acordavam fazendo isso. O que eu quero dizer, tá? Essas pessoas levantavam de 7 horas da manhã a meia-noite vendendo absolutamente todos os dias durante 365 dias no ano. Eu vi caras assim ficarem muito bons muito rápido. Mas se não fosse essa jornada, esses caras não seriam. Eu vou te explicar por quê. Porque existe toda uma jornada de aprendizado por trás. Você pode entender as coisas certas, mas conseguir realmente conduzir um processo de ponta a ponta, você precisa desenvolver, você precisa de chão de fábrica, você precisa testar muita coisa e você precisa aprender inteligentemente e você precisa ter acesso a pessoas que já chegaram lá, porque senão você não consegue aprender. Eu vou trazer um exemplo aqui que foi a minha própria história real. Eu demorei 120 dias para sair de R$ 1.500 para 33k de comissão. Só que essa subida ela não foi linear. Ela foi tipo assim. Ela foi assim no primeiro momento. Depois ela desceu, depois ela subiu, depois ela desceu de novo, depois ela subiu e começou a cada vez mais se manter consistente. Principalmente depois do primeiro 1 ano e 5 meses que eu estava em vendas. Só que por que eu tive resultados bons muito rápido? Eu tive resultados muito bons muito rápido porque eu entrei em uma oferta muito boa. Esse é um ponto chave, a gente vai falar daqui a pouco sobre a oferta. Só que além disso também eu segui uma metodologia completamente diferente. E terceiro na verdade, né? Eu entregava mais volume do que a maioria. Enquanto todo mundo estava fazendo as calls de 10 horas da manhã até 5 horas da tarde, eu estava fazendo call de 8 horas da manhã a 10, 11 horas da noite, de segunda a segunda. Então, o que várias pessoas demoravam 6 meses para conseguir praticar, eu consegui praticar em 3. Por isso, a minha curva de aprendizado foi muito maior. Não quer dizer que eu fiquei bom em vendas. Quer dizer que eu entendi como o processo funciona, mas não que eu era profissional em vendas. Hoje tem mais ou menos 2 anos e 8 meses que eu estou em vendas, fazendo isso praticamente todos os fins de semana. Eu ainda continuo com a mesma disciplina lá atrás. A quantidade que eu acumulei de experiência, de referência, de prática, de acerto, de erro, agora é muito mais sólida do que lá no passado. É tanto que eu comparo as minhas calls da primeira vez que eu bati de 33 mil de comissão para agora no nível que eu tô, que eu ainda sou um profissional de vendas, ainda continuo vendendo muito, apesar de ter uma empresa hoje de venda já sólida, que é a X-Level, daqui a pouco a gente vai comentar sobre ela, que eu tenho uma oportunidade para você. Só que, se você pegar as duas calls e analisar, você vai ver a diferença que eu falo. Quando eu estava lá atrás, nos primeiros 120 dias como profissional de vendas, nem a minha voz é do jeito que ela era hoje. A forma que eu tocava a chamada era diferente. Os princípios foram sempre os mesmos. Eu já aprendi o NPQ direto, eu nunca li um livro de vendas. A única metodologia que eu fui treinado foi no NPQ, do Jeremy. A galera até fala sobre isso, né? Pô, Jaime, o tanto que você vende hoje, você nunca leu um livro de vendas? Não, eu nunca li. A única coisa que eu treinei foi com o pessoal do Jeremy. E aí eu aprendi sem vícios. Só que eu segui um processo só e eu fiquei durante muito tempo fazendo ele. Ainda continuo fazendo do mesmo jeito. Até hoje, eu tenho entre 3 e 4 treinamentos de venda por semana. Por isso eu continuo crescendo e subindo cada vez mais as minhas skills. Só que tire da sua cabeça que vendas é algo que você vai aprender hoje e amanhã você vai estar hypado. Isso não vai acontecer. Vendas demora 20 minutos para você entender e talvez 3, 4, 5 anos para você poder ficar muito bom. Quando eu falo muito bom, é muito bom mesmo.
conseguir fazer seus 40, 50 mil reais de comissão. Claro que também isso vai depender muito do seu acesso e de como você se dedica. Se você pegar o trampo de 10 horas da manhã e terminar às 5, mano, você vai demorar aí muito tempo pra poder ficar bom. E aí, caras como eu passam na frente e te deixam pra trás. Então, vendas não é algo que você fica bom rápido, a não ser que você se dedique muito. Por exemplo, como no meu caso. Então, essa aqui é a grande alavanca que eu queria deixar pra vocês. Agora, a gente vai avançar aqui pra segunda alavanca. O processo, ele é maior do que o closer. Eu vejo em várias ofertas aí que eu vejo nossos profissionais de venda entrando em ação, tocando terror. Só que para que isso aconteça, você precisa de um processo muito bom. Eu vou dar um exemplo. Teve uma oferta que tem até uma call aqui atrás, que vocês devem ter visto ela, foi vendendo tipo 32.500 para médicos endividados. Nessa oferta eu cheguei a bater 58% de taxa de conversão no funil de acesso estratégico. Legal isso, né? Divertido. Isso é muito foda. Eu lembro que eu acho que a empresa investiu 38 mil, em 60 dias a gente voltou 812. Eu e um SDR. Isso foi muito embaçado. Um resultado fora da curva. Só que por que eu entreguei esse processo aqui, eu entreguei esse resultado? Eu entreguei esse resultado por uma série de fatores. O primeiro, a gente tinha um expert muito bom, que manja demais do que fala. 2, a gente tinha um processo de funil muito foda, a maioria das operações aqui do Brasil não tem um funil muito foda, então isso tende a oscilar um pouco a conversão do closer, porque eles não conseguem manter processos de marketing consistente. 3, eu tinha um processo pré-cal muito bem feito. 4, eu tinha um SDR muito bem, tocando a parte ali de agendamento e acabando com os no-shows. 5, você tinha um profissional muito bom, seguindo um processo muito sólido. Então eu vou explicar isso aqui. Por que o processo é maior do que o closer? Se você colocar um closer ruim dentro de um processo como esse, ele vai vender. Beleza, ele talvez não venderia quanto eu, mas ele vai vender. Agora coloca um closer muito bom em um processo muito ruim. Esse closer não vai vender. E se ele vender, ele vai vender pouco. Vou dar um exemplo. Eu saí dessa oferta e fui vender uma outra oferta de médico no mês pós aquilo, onde o processo era muito ruim. O marketing, a estrutura era muito fodida. Eu fiz 50 calls e fiz 2 vendas. Isso quer dizer que eu era um closer ruim? Não. Quer dizer que o processo é tanto que as objeções, as maiores objeções que eu recebi, tipo, no talo, era: eu não conheço vocês, eu não conheço o expert, eu não conheço o expert, e eu não conseguia quebrar isso, porque de certa forma a objeção do lead ela tinha fundamento. E o processo, o marketing, não tinha conteúdo, não tinha absolutamente nada. Era o cara: agenda a call aí, toma pitch 100 mil. Então o processo ele é maior do que o close. Digamos que hoje, se for agendar uma call comigo em alguma das ofertas que eu tiver, você não vai conseguir entrar numa call comigo se você não consumiu pelo menos 30 minutos de conteúdo meu. Você não vai. Por quê? Porque senão eu vou tomar objeções relacionadas à confiança. E essa objeção é uma objeção legítima, é uma objeção difícil de contornar. Você consegue contornar ela em alguns casos, mas na maioria não. Então o processo em si, ele tem que estar muito bem feito. Para você converter no talo, além da sua habilidade, você precisa de um processo por trás desse profissional de vendas. Eu vou te dar um exemplo. Se você agenda calls hoje do funil de sessão estratégica e só liga o seu Meet aqui, cai para dentro das reuniões e não nutre esse lead, você vai receber muita objeção. E as suas conversões serão muito inconsistentes. Toda oferta que eu entro para poder vender hoje, o que eu faço? O lead agendou a call, eu pego meu celular, eu ligo para ele. Liguei para ele, eu entendi o que motivou ele, eu entendi o que ele tá buscando. Ok, a call tá marcada para hoje às 14 horas da tarde, isso é, sei lá, 9 horas da manhã no meu processo de confirmação. O que eu faço? Eu separo um vídeo, 15, 20 minutos. Eu faço o prospect assistir o vídeo. Ou antes da call, ou se ele não assistir o vídeo e entrar na chamada, eu faço ele assistir dentro da call. Por que eu faço isso? Porque esse vídeo já vem de autoridade do expert ou de qualquer oferta que eu estiver vendendo, né? A própria autoridade do mecanismo. Ou seja, por que o mecanismo funciona? Guardem isso na cabeça de vocês. O processo, ele é maior do que o profissional de vendas. Agora a gente vai entrar na alavanca número 3, ofertas mais caras versus ofertas mais baratas. Vamos lá. Geralmente a grande maioria fica muito pilhada nessas ofertas de 20, 30, 40, 50 mil reais. Essas ofertas são boas. Teve ofertas dessa aí que eu ganhava comissões de 5 mil reais por venda. Só que eu não tenho muita sede ao pote dessas ofertas mais caras. Eu particularmente gosto de ofertas mais baratas. Ofertas de 9.200, ofertas de até 12 mil reais. Por quê? Essas ofertas aqui eu consigo vender em um volume muito alto, onde geralmente as ofertas de 20, 30, 40, 50 mil, dificilmente você vai fazer 30 vendas dessa no mês. A não ser que você tenha uma estrutura de marketing muito pesada. A maioria das empresas do Brasil não tem. Então eu prefiro uma oferta tipo de 9.500, que eu realizo 3, 4 vendas, 2 vendas no dia, do que eu vender uma de 20 a cada 3, 4 dias, 5, 6 dias. Eu sempre gosto de ofertas mais baratas, porque elas são mais fáceis de vender e qualquer um tem 9 mil reais de cartão de crédito. Agora uma oferta de 20 mil, não. Então eu particularmente adoro ofertas mais baratas, não gosto de ofertas tão caras. E se você é um profissional de vendas que é mais iniciante, eu te sugiro nas ofertas mais baratas. Você vai conseguir sair mais fácil, vai conseguir se provar primeiro, para depois entrar no jogo dos peixes grandes. Mas isso aqui é o meu conceito para vocês. Se você é mais iniciante, pega ofertas mais baratas. Se você é mais hypado e quer, ter a vaidade de, não, eu vendo um ticket de 30, 40, 150 mil, pode fazer isso também.
mas eu gosto do baratinho que sai todo dia. A quarta aqui é o seguinte: ofertas de mentoria versus ofertas de agência. Vou dar meu parecer sobre isso aqui. Mentorias são muito boas de vender. Minhas primeiras comissões muito altas, foi assim que eu fluí naturalmente. Só que qual que é a grande dificuldade da mentoria? Toda oferta que ela tem um elemento aonde o lead tem que executar, ou seja, aonde o da pessoa está mais na reta, essas ofertas são mais complexas. Por exemplo, ofertas que a gente vende aqui hoje pra caralho, ofertas de renda extra. Essas ofertas são muito boas, mas elas vendem demais. Todo brasileiro quer ganhar mais dinheiro. Essas ofertas têm algumas grandes objeções, como garantias, objeções de medo. Inclusive, spoiler aqui, tá? Se você quiser ter acesso à minha comunidade, onde eu recruto os profissionais de vendas para ganharem 15, 20, 30 mil reais por mês trabalhando comigo e sendo treinados por mim, ganhando 10% de comissão, mais um mínimo de 4K, a gente vai bater um papo. E se você estiver à altura, não de habilidade, mas de comportamento, talvez você será recrutado para trabalhar comigo. Então me segue lá, dá o like nessa parada aqui que tá muito foda. Se inscreve também, compartilha com o profissional de vendas que precisa entender sobre isso aqui no detalhe. Mas vamos lá. Quando você vende ofertas de mentoria, principalmente mentorias de 9.200, renda extra, dropshipping, Amazon, essa oferta vai bater com muita objeção de medo. E a sua comissão não será das melhores, né? Tipo, 10% da R$940 é uma mentoria de 9.400. Você fazer 2, 3 vendas dessas por dia que está muito bem na fita. As ofertas de agência são as ofertas muito sedutoras. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava trabalhando vendendo para agências de marketing, quanto que eu ganhava? Eu ganhava entre 3.000 e 3.500 por venda. O que eu negociava? A cada venda que eu fechar com um contrato de 3.000, a primeira parcela do contrato é minha. Então, eu conseguia ter um volume de venda muito grande também, só que vender agência de marketing para empresário era muito mais fácil do que vender mentoria. Por quê? Pelo aquele efeito que eu falei ali atrás. Guardem isso, toda vez que a pessoa tem que colocar muita mão na massa, ela tem medo do resultado. Quanto mais você fazer pela pessoa, mais convicção ela tem do resultado. Por isso que a oferta de agência de marketing ela vende tão bem. Então você não precisa de habilidade, tá? Se você for vender no nicho, por exemplo, de corretores de imóveis, você vai ter que ser muito bom, porque os caras têm uma resistência de venda muito alta. Agente de carros, novos planejados, aí se você for minimamente bom em venda, você vai conseguir fazer fluir. Mas nichos mais sofisticados, como corretores e assim por diante, você não vai conseguir fluir. Eu particularmente gosto mais das ofertas de agência do que ofertas de mentoria. Porque é mais fácil vender eu fazer um serviço para você do que eu te vender o conhecimento para você fazer sozinho. Esse aqui é uma quarta alavanca de vendas que é legal você saber. Número 5 é o seguinte, o poder da alavancagem. Então digamos que você foi pro programa de mentoria. Cara, massa demais, vamos acelerar. Quanto mais a sua mentoria tiver escada de valor, né, a mentoria que você estiver vendendo tiver escada de valor, mais dinheiro você vai ganhar. Só que o grande segredo aqui é que os profissionais de venda geralmente, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, né, como fazer esteira de ascensão. Acho que esse vídeo vai ficar muito foda. Ninguém fala isso aqui no Brasil. Eu vou ensinar pra você. Que é o segredo pra você bater mais de 30k em vendas. É dominar isso aqui. Mas eu vou gravar um vídeo explicando com o mapa mental, que vai ser um vídeo mais complexo. O poder da alavancagem nas suas vendas. Então vamos lá que eu vou explicar. Digamos que você esteja vendendo mentoria, tá? Isso aqui se aplica muito à mentoria. Agências aqui no Brasil, vi poucas fazerem isso. Mas, por exemplo, você tá vendendo a mentoria e você fica ali só no funil de front. Essa estratégia e tal. Como que você pode alavancar isso aqui no talo para poder fazer acima dos 30k como profissional de vendas? A primeira coisa que você tem que fazer é, você precisa manjar de follow-up num nível muito alto. Como, por exemplo, caixa rápido, no sales, recuperações. Você precisa entender isso aqui. Se você é profissional de vendas e você só fica dependendo do próximo lead que chega, você é amador. Você é um perdedor, loser. Agora, uma vez que você domina esses três que eu falei aqui, e domina também o funil de sessão estratégica, qual que é um outro pilar que você tem que dominar aqui que vai aumentar muito a sua alavancagem em vendas? A indicação e o referido. Você precisa saber trabalhar esses 4 funis que eu falei aqui. Você precisa dominar isso, você precisa entender isso aqui de ponta a ponta. Senão você não consegue ter a jogo da alavancagem nas vendas. A sua comissão ela sempre vai ficar muito baixa, porque você está deixando o lead escapar pelos seus bolsos e comissões saírem. Então se você faz uma venda aí de 30 mil, por exemplo, você ganha 3 mil reais de comissão, se você puxa 4 vendas dessa aqui a mais de lead perdido na base, que fica todo mês, no final do ano, cara, dá muita grana. Eu tô falando só de lead perdido. Agora, digamos que você vende uma oferta de 30 mil e ela tem uma sessão para uma nova oferta de 60 mil reais. Só que ao invés de ganhar 3 mil por comissão, agora você vai ganhar 6 mil. Cara, se você faz 4 ascensões dessa aqui no mês, dá um boom no seu salário absurdo. No final do ano, cara, é muita grana que você também adiciona. Então você precisa entender do poder da alavancagem, que foi isso que eu acabei de falar agora, para poder chegar em vendas tipo um nível muito foda. Essa é a diferença dos caras que fazem 10, 12 mil de comissão, dos caras que fazem 30, 40, 50 mil reais, até mesmo 70 mil. Conheço um closer no Brasil que faz 70 mil reais de comissão com isso que eu tô explicando agora. Só que isso aqui é o que ninguém faz. Ninguém entende sobre isso aqui a fundo.
A galera fica esperando somente o aqui, esquece da indicação, esquece dos leads perdidos, esquece de um referido e por isso são profissionais de venda. Entenda o poder da alavancagem. Eu vou criar um vídeo mais poderoso sobre isso aqui. Eu vou abrir um mapa mental explicando, tipo, todo o meu processo, como é que eu penso isso aqui, como é que eu penso na sessão, como que eu penso na indicação, como que eu penso no referido e como que vocês podem fazer o mesmo. Agora, número 6, tá, pessoal? O closer, ele não é um CLT, ele é empreendedor. Vou explicar no detalhe. Quando você tá como closer dentro de uma operação de alguém, você é uma microempresa ali dentro. Então você tem que entender o seguinte, cara, como é que você ganha dinheiro, tá? Rodando um bom processo, seguindo um bom processo, estando dentro de call de venda. Se você não pensa a sua rotina para maximizar isso aqui, você vai perder muito dinheiro no final do mês. Então a pergunta sempre é, como que eu fico o máximo de tempo dentro da call? Existe uns números, né, uns KPIs que os meus mentores me passaram, que é o seguinte, se você é profissional de vendas, tá? Presta atenção nisso aqui. Se você não dá 5 pitches dia de venda, se você não tem 140 ligações dia ou 40 follow-ups dia, você não está nem no jogo ficar bom em vendas. Ok? Deixa isso aqui. Anota essa parada que eu te falei. Você vai fazer um bom serviço se você anotar isso. Porque o volume que você está fazendo, esse volume, ele não te permite aprender inteligentemente com o processo. Você precisa bater esses números aqui todos os dias. Pelo menos um desses, tá? E como que isso aqui linka com o closer? Não é um CLT, ele é um empresário. Quanto mais você se enxergar como empresário dentro da oferta dessa pessoa que você está vendendo, mais dinheiro você vai ganhar. Porque você vai sempre pensar em alavancas do que você pode fazer para poder maximizar os seus resultados. E você não vai olhar isso aqui como um CLT. Eu trabalho até as 8 horas da noite e depois parou, acabou, já era. Hoje, como closer, na minha própria oferta, eu trabalho de domingo a domingo. Tem calls agendadas de 8 horas da manhã a 10, 11 horas da noite. E por causa dessa ética de entregar, de entender que eu sou um empreendedor dentro da minha própria oferta, hoje eu estou em empresa de vendas, é diferente. Mas como eu sou um empreendedor dentro da minha própria oferta, o nível de resultado e o dinheiro que eu ganho é muito maior, porque eu levo muito a sério. Então eu não sou um CLT, eu sou um empreendedor dentro da oferta de alguém, ok? Então toda vez que vocês pensarem dessa forma aqui, vocês se colocam na posição de ter resultados fora da curva. Toda vez que você não pensa assim, você se torna cada vez mais medíocre. E isso é um problema, correto? Então essa aqui é a alavanca número 6. Então você está comigo aqui agora, a gente vai entrar na alavanca número 7. Se inscreve no canal, o valor aqui foi gerado. Se inscreve nessa parada aqui. Clica no sininho, deixa um comentário. Pô, Jaime, tô aqui com você, Jaime. E não só isso também, se você é um profissional de elite e tem as qualidades, se você é um cara forte, que fala uma coisa, faz, que tem palavra, que quer realmente executar, me manda comunidade lá no Gabriel Jaime Sales. Se você tiver essas qualidades, eu quero te recrutar para poder trabalhar comigo, ganhar 10% de comissão, 4K de mínimo garantido. Mas vamos fluir aqui. A número 7 é o seguinte: comunidade é o que acelera o seu crescimento. Eu recruto os profissionais de vendas para poder trabalharem comigo, já sabem disso. E por que eu faço isso? Além de colocar cada vez mais e mais dinheiro no meu bolso, para minha empresa de vendas hoje, uma vez que você tem um conhecimento desse aqui muito específico, como por exemplo, eu fui treinado pelo pessoal do Jeremy, eu aprendi com o pessoal, aprendi com o melhor treinamento de vendas do mundo, na verdade. Eu vivi lá com os caras, então é diferente. É completamente diferente do que tem aqui no Brasil, dessas bullshits que vendem aqui. O nível que você cresce, ele é muito mais rápido. Eu só consegui chegar nos resultados que eu tive porque eu fui treinado por pessoas diferenciadas. E isso me colocou num patamar de uma pessoa diferenciada também. Quanto mais rápido você tem acesso à informação correta, mais rápido você chega nos resultados que você quer. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de queimar tempo de vida. Eu não gosto de bater cabeça. Então na vida tem duas formas de você ter as coisas. Ou você paga com o seu tempo, ou você paga com o seu dinheiro. Se você é um cara jovem como eu, você não quer pagar com o seu tempo, você quer pagar com dinheiro. Porque dinheiro é a moeda mais barata que existe. É o que você compra porcarias, entendeu? O tempo não. O tempo ele não volta. Então quanto mais rápido você investir em si mesmo, romper suas limitações, estiver disposto a colocar para jogo, seja como closer, seja como que for, mais rápido você vai sair das situações difíceis para chegar onde que você quer. Quanto mais você adiar isso por comportamentos de procrastinação, de pessoas que não estão dispostas a executar, dando desculpa, você não está dando desculpa para os outros, você está dando desculpa para você. Quanto mais você continuar aqui, pior vai ser. Então não seja o cara que vai criar o próprio inferno na sua vida, entendeu? Seja o cara protagonista da sua vida. E se você é o cara protagonista, comenta aqui embaixo, comunidade, ou me segue no meu perfil, Gabriel Jaime Sales, que lá dentro eu vou ajudar você a se desenvolver para chegar a um novo nível como profissional de vendas. E se você for realmente comprometido, eu quero te trazer para poder vender comigo e a gente fazer muita grana. Foi um grande prazer, senhores, guiá-los até aqui. Fiquem com mais um dia chuvoso aqui em Balneário Camboriú, né? Até o paraíso hoje está chorando. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.